Obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Viva com Propósito, um programa para abençoar a sua vida e de toda a sua família. Vamos agora ao quadro Sala VIP. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Karl Kinitz. Dr. Karl Kinitz é engenheiro eletrônico, formado no bacharel e mestrado pelo ITA, em São José dos Campos, concluiu seu doutorado em engenharia elétrica na Escola Politécnica Federal de Zurique, na Suíça, no ano de 1990. Foi oficialmente engenheiro da FAB. Atualmente, Dr. Karl é professor de sistemas de controle em São José dos Campos, no ITA, também professor voluntário no Instituto Internacional de Liderança, o RAGAI, e também, voluntariamente, professor no IPL, Instituto Pastoral de Liderança da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Seja bem-vindo, Dr. Karl. É um prazer estar com você. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós vamos bater um papo hoje sobre criação, sobre a questão do aumento, ou pelo menos um pseudo-aumento do ateísmo no mundo, e vamos conversar sobre fé cristã. Dr. Karl, começando sobre fé cristã. Você tem uma formação cristã, se converteu ao cristianismo. Você poderia sucintamente definir para nós o que é a fé cristã? Bom, para mim, fé cristã é a minha resposta, é o meu posicionamento a um convite de relacionamento que Deus faz a cada um de nós na Bíblia. Esse convite, ele está centrado na pessoa de Jesus Cristo, que torna esse relacionamento possível. Isso para mim é fé cristã. Essa é a minha resposta a esse convite de relacionamento que Deus faz. Ok. Então não tem a ver diretamente com religiosidade. Não tem a ver com religiosidade e também não com crenças. Eu me incomodo muito quando a gente pensa que fé é um conjunto de crenças, né? Eu vejo fé como uma resposta pessoal minha a esse convite de relacionamento que Deus faz na Bíblia. Dr. Karl, hoje em dia, no mundo e também aqui no nosso país, há um crescente, ou pelo menos um pseudo-crescente, número de adeptos ao ateísmo. Nós até temos visto com muita divulgação os best-sellers como do Richard Dawkins, que se tornou um best-seller sobre Deus, um delírio. E também, recentemente, foi notícia no mundo inteiro, a campanha de um movimento ateísta na Inglaterra, colocando nos ônibus que Deus não existe, portanto, podemos gozar da vida. O que você atribui esse crescente movimento agora? E se você acredita que o ateísmo está crescendo ou não? O ateísmo é uma proposta do contra, certo? Se não houver fé em Deus, não faz sentido o ateísmo. Então o ateísmo sempre é uma proposta secundária que secunda, que se opõe a algo já existente. Então é uma proposta do contra. E naturalmente uma proposta onde você vai gritar alto. Então, os ateus, eles têm a tradição de gritar alto sempre que se lhes dá a oportunidade. O que nós vemos hoje é, com a crescente liberdade de expressão, uma sociedade pluralista que aceita qualquer opinião, nós temos muito mais oportunidade para que nós nos expressemos. E os ateus fazem uso dessas oportunidades e gritam alto, como de fato é da natureza deles. Vê que está crescendo ou não, na sua opinião. Eles gritam alto, então quer dizer, o crescimento dele pode não ser tão grande, mas tem volume. A gritaria, o volume da gritaria está crescendo. Agora, se o número de ateus está de fato crescendo, isso as estatísticas precisam mostrar e eu não conheço essas estatísticas. Ok. Qual a sua base para nos falar um pouquinho? Você é professor e também tem sido voluntariamente professor para alguns institutos de liderança. Quando você defende o criacionismo, como que você aborda isso? Qual é a sua base de pensamento, de exposição e também bíblica? Bom, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva. Essa ressalva é a seguinte: eu defendo a criação. Quando você fala em criacionismo, essa palavra ela tem toda uma bagagem, é um rótulo, né?
E como eu não sei qual o conteúdo que esse rótulo tem para você e para os ouvintes do programa, eu prefiro dizer o seguinte: eu defendo a criação, a noção de que Deus criou todas as coisas. É isso que eu defendo, né? Qual a sua posição quando Deus criou? A questão dos dias ou das eras, a criação do mundo em si, da toda a obra da criação. Você vê de forma literal, como está no Gênesis, ou para você não foram dias de 24 horas? Então, eu vejo no Gênesis a definição de que Deus criou tudo com ordem. Deus também criou tudo com sequência. Agora, se ele fez isso em 6 dias ou 6 eras, né, isso eu não quero me fixar nisso, porque eu acho pessoalmente isto irrelevante para as finalidades minhas, né? Ok. Então, se alguém fala que foram 6 dias, ótimo, né? Eu tendo a ver a coisa totalmente literal. Mas isso não é uma definição exclusiva, eu não iria me bater por isso. No ambiente acadêmico, secular, que você milita profissionalmente, como tem sido encarado pelos alunos no ambiente acadêmico esse debate que hoje faz de evolução, criação, fé e ateísmo? Então, os alunos eles são muito interessados no assunto, isso eu tenho visto. Tenho tido conversas muito interessantes, também com argumentos muito interessantes, com alunos das mais diversas opiniões, certo? Agora, o que eu percebo também é que o aluno que chega na universidade, ele vem endoctrinado do ensino médio com uma posição que muitas vezes é ateísta, mas com muita frequência é uma posição pouco refletida, porque a reflexão sobre assuntos complexos como esses não é fomentado nas nossas escolas, infelizmente. Então acaba que a coisa vem bem tendenciosa, né? Bem tendenciosa, sim. Qual é a parte da ciência que você percebe que mais caminha junto da fé cristã? Bom, eu sempre defendo o ponto de vista de que ciência e fé eles se complementam na busca pela verdade. Eu percebo que nas ciências naturais e exatas, talvez pela própria natureza do uso do método científico ali, pela quase que punição que a gente sofre se a gente não for objetivo, todo momento, eu percebo que talvez os cientistas da área de exatas, eles têm uma maior empatia com a fé cristã do que os das áreas de humanas, por exemplo. Então, isso é uma percepção pessoal minha. Estamos conversando com o Dr. Karl Kinitz, bacharel, mestre e doutor em engenharia, professor no ITA e voluntário do Instituto Hagai Internacional e também do IPL, Instituto Pastoral de Liderança da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos.